Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos entrando aí na live, vamos compartilhando, deixando o like. Achando, ele tá. Bom, Ó. tomara que seja bênção hoje, né, velho? Tomara não, mano, vai ser. Vai Olha ser. o cara Não, já. vai ser. Meu Deus. Não, eu digo assim, não, mas você entendeu. Mas Hoje é um assunto tema. meio polêmico, meio que não. Tipo, se você tiver um pouco de bons. A maioria das coisas, né? Se tiver um pouco de bom senso. você resolve, né? É. E Mas é isso aí. é isso Quem aí. que é o nosso convidado hoje? Ah. Já tá no título do e vídeo. thumb, né? Mas quem é o nosso convidado hoje? Não, a gente vai fazer tipo um desse por mês com um tema específico com o pastor, né? E deixa a sugestão aí, né? Igual ele grava os vídeos dele lá, a Bíblia responde, deixa sugestão. Mas é uma baçandarada. Eita, Mas mano. é legal, tipo, porque às vezes quem não vem no estudo presencial é como se fosse um Sim. estudo, quer queira, quer não, né? E pra mim é bom porque depois eu coloco lá no meu canal e quando a pessoa tem dúvida sobre a respeito de Você uma já coisa, só já só encaminha o encaminho pra link. pessoa poder assistir. Nem se fez comigo esses dias, né? Isso. O cara Falando do nada, eu trocando ideia de um negócio, ele me encaminhou 3 vídeos de um cara e falou assim, ó, assiste isso aí. Só assiste, só assiste. Eu cansei de te explicar, assiste É, esses 3 vídeos. Meu Deus. Boa Mas, noite. mas fala Boa pro noite. pessoal o tema. Ah, ô pessoal, assim, ó, acho que já tá chegando o pessoal. Já tem bastante gente, já tem. bastante gente. Tamo Como com- vocês já sabem, compartilha aí o link. Isso, ó, lá embaixo, assim, da sua live, tem assim, compartilhar. Aí você tem assim, ó, escrever. Clica ali no escrever e compartilha pra ir na sua linha do tempo para as pessoas poderem assistir. Isso, porque às vezes às vezes não, né? É bom o pessoal escutar também sobre isso. É um assunto que, como a gente disse, é meio polêmico, meio que não, porque se você tiver um pouquinho de discernimento você já vai entender. Mas a gente vai explicar de uma maneira bem simples, né? Pra que todo mundo E entenda deixando bem também. claro que a gente não é dono da verdade, né? Isso, tipo... A gente tá mostrando um ponto de vista que a gente acredita, né, Vini? Na Exatamente. verdade, o foco hoje desse estudo é fazer as pessoas terem um pouquinho mais de entendimento acerca do que elas fazem, para elas entenderem o que elas estão fazendo na hora que elas estão fazendo. Entendi. Porque a gente é movido, por exemplo, a entrar numa igreja e Cantar cantar o que tá cantando. e já era. E Sem entender, né? Ué, você vai fazer o quê? Vai falar pro cara do louvor, para que essa música aí Saiu a semana inteira, entendeu? isso, Mas é pra você saber o que aquele louvor tá fazendo naquele momento. Se aquele louvor tá atingindo a Deus Ou de não. alguma forma, Ou- né? Porque que significa louvar? É enaltecer, engrandecer o nome de Deus, Uhum. né? E o que você tá fazendo ali com aquela letra, aquele louvor? Se é pra Deus ou se é pra você? Sim. Entendi. E aí o título da live é Canções Cristocêntricas, que é Cristo no centro, né? E Antropocêntricas, que é O homem. mais pro homem. E assim, a gente tava até conversando antes de começar a live. As duas, elas têm o seu lugar de importância ali. A gente, depois, ao longo da live, a gente vai explicar, sabe? Não é tipo assim, essa é a certa e todas as restantes são erradas. Não, a gente vai explicar aqui em um contexto específico e tal. Ela tem seu valor, mas a gente também vai explicar sobre o contexto de congregação, de igreja, no Sim. domingo, onde você vem com a sua família, onde você já tem uma caminhada com Cristo, já você entende o que você está fazendo. E a gente vai especificar certinho as duas coisas. Que em nome de Jesus seja bênção pra você. Que alcance bastante e gente. Que alcance bastante gente. Que se você tiver qualquer tipo de dúvida, pode mandar aí nos comentários ou no nosso WhatsApp que a gente vai tentar responder de uma maneira simples, né? Se alguém tipo, escutou alguma música e tem dúvida se essa música Isso, manda é a música legal pra ou gente. não, entendeu? A gente pesquisa aqui na hora e a gente já lê também, a gente troca ideias sobre isso. Amém? É isso aí. Você ora pra gente, Vinícius? Pra gente Vamos começar? lá. Querido Deus, te agradecemos por mais um dia estar na sua casa aqui, Senhor. Obrigado, Pai, pelo esse projeto que a gente tá caminhando aí faz um tempo já. Que eu tenho certeza que está edificando a vida de bastante gente, Pai. Que possamos trazer mais e mais pessoas aqui, Senhor, para que essa variedade de convidados a gente possa edificar a vida de bastante gente, tanto quanto a nossa, quanto do pessoal que está em casa. Esteja conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito top. Vamos lá? Você quer começar por alguma música específica? Quer começar Não, eu quero começar alguma explicando alguma coisa, Vai lá. falando sobre 2 tipos de louvores. Vai lá. Que é o louvor horizontal e louvor vertical. Essa semana eu tava conversando com uma pessoa e aí entramos exatamente nesse assunto.
E as músicas que ela, por exemplo, detalhou pra mim, eram só músicas praticamente pro homem. Certo. Que é horizontal essa? Que essa é a horizontal. A música horizontal é aquela que quando ela toca, quando ela é cantada, quando ela é entoada, ela fala a respeito do homem, colocando o homem no centro. Como assim? Olha, seu sofrimento vai passar. Aí usa Deus, porque Deus é poderoso, então Deus tem poder, então ele vai te dar a vitória, você vai sair desse buraco, você vai vencer, você vai ganhar, você é maravilhoso, você é bom, você é poderoso. Só a bênção, né? É só aquilo que faz a pessoa que naquele momento talvez está mal, ficar melhor, por saber que provavelmente, né, e temos realmente um Deus que vai nos abençoar e vai mudar a nossa história. E esse louvor é um louvor antropocêntrico, onde o homem é o centro do louvor. E esse louvor também é chamado de louvor horizontal, que é o homem cantando pro homem. Quando isso acontece, por exemplo? Isso acontece quando você encontra uma pessoa que está triste, que está passando por um momento difícil, você não fala palavras para ela de motivação? Não, fica assim, não, vai passar, vai melhorar. Deus sabe de todas as coisas, é a frase mais usada. Deus tá vendo isso, já já essa luta vai passar. Isso é natural, todo mundo faz isso. Quando vê alguém mal, o nosso papel como um cristão é acolher essa pessoa, mesmo porque se ela estiver passando aquele momento difícil porque ela tá fazendo algo errado, você não pode chegar e dar na cara dela falando isso, você termina de colocar a pessoa no buraco. Se ela tá naquela situação porque ela fez algo errado, ela talvez nem saiba que é por aquilo. Aí você dá a palavra de bênção, de motivação, e numa conversa com essa pessoa você vai vendo o que aconteceu, o porquê aconteceu, e aí você fala, olha, posso te orientar? E você vai dando direções do evangelho para a vida dela para que ela não passe mais por aquilo. O louvor é a mesma coisa. O louvor, por exemplo, se você vai numa igreja, tá com uma galera reunida na casa, num grupo de amor, no que seja, e você cantar um louvor que fala ao coração do homem, de homem para o homem, não é ruim isso. O problema tá quando isso vira somente o alvo e o centro. Você vai numa igreja ou tá numa reunião e só canta isso. A pessoa escuta na casa dela, ela só escuta isso. Tem gente, por exemplo, que eu conheço que só escuta louvor desse jeito. Só escuta esse tipo de louvor. Porque eu acho que isso faz bem pra ela. Mas é aí que é o problema. O evangelho não é feito só de fazer bem pra você. O evangelho é feito de renúncia. Então quando a pessoa tá com esse tipo de pensamento, quando tem esse tipo de pensamento, de conduta, isso daí não é saudável. Porque ela é uma pessoa que acaba sendo egoísta sem nem mesmo saber que ela é egoísta. Porque antigamente eram os inários. Nas igrejas eram os inários que faziam como é que chama o nome? Tipo a harpa, né? A harpa cristã, por exemplo, números e os números e tal. Existiam alguns ruins, existiam, mas na sua grande maioria era só para Deus. Era na grande sua maioria só para Deus. E querendo ou não, devido à modernidade de tudo, isso tá se acabando. Sim. Raramente temos igrejas aí que cantam hino da harpa ou que pegam um hinário. Só aquelas bem tradicional, né? Exatamente. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente como cristão, se você já passou daquela fase de tá machucado, de tá doente, de tá ferido, porque todo mundo chega numa igreja geralmente machucado e ferido. A igreja é um hospital. O problema é que tem gente que faz desse hospital um hospital eterno. O cara não quer curar. Ele vai lá só pra buscar bênção, ele vai lá só pra escutar aquilo que vai melhorar ele vai lá só pra buscar prosperidade, ele vai lá só pra isso. Ele nunca procura a solução, ele nunca sara. Por quê? Porque parte de dois princípios. Um, que é a ministração do altar pro povo, que é pregadores hoje em dia, que a gente vai falar sobre esse assunto também, que pregam o que as pessoas querem ouvir, beleza? E os louvores, que só falam o que as pessoas querem ouvir. Então esse tipo de coisa faz a pessoa, em vez de ser curada, ficar cada vez mais doente. Você senta para ter uma conversa com uma pessoa que frequenta esse tipo de ambiente, que só escuta esse tipo de louvor, você não consegue ter meia hora de diálogo com ela, porque você começa a perguntar do evangelho, ela não conhece. Parece que é um ciclo vicioso, assim, né? Tipo, ela fica nisso e continua ouvindo e continua, e tipo assim, quando vê, já passou 5, 6 anos. 5, 6 anos, 10 anos, e você senta pra conversar com ela sobre o evangelho, ela não sabe do evangelho,
Ela sabe de Moisés, que abriu o Mar Vermelho, ela sabe do Abraão, que é o pai da fé, e ela sabe de todos os profetas do Antigo Testamento que fizeram alguma coisa que venceu, de Davi que matou o gigante, elas sabem desses, mas quando vai pro Evangelho, quer falar de Cristo, quer dar renúncia, quer viver pro Senhor, quer entregar uma vida de santificação, quer fugir do pecado, que é amor ao próximo, que é cuidar bem da sua família, como Paulo fala a Timóteo. Tem muita gente que vive dentro da igreja, dentro do templo, e não cuida da sua casa, mano. Eu já presenciei isso em grandes quantidades nas igrejas que eu frequentei. Gente que você ia conversar com o marido, a mulher não limpava a casa, não fazia comida, não cuidava do marido. Não dava valor. Não, mas ficava dentro da igreja, tava todo dia lá com o pastor, todo dia lá fazendo as coisas, todo dia lá, e dentro da casa era um lixo. Por quê? Porque o cara que é um homem de Deus, um pastor homem de Deus, a primeira coisa que ele precisa analisar é: eu tô aqui pra ensinar o evangelho, mas como é dentro da tua casa? Tem que fazer primeiro lá, né? Pô, você começa a ver uma pessoa que tá todo dia dentro da igreja, todo dia na igreja, todo dia na igreja, você concorda que ela vai começar a negligenciar em alguma coisa? Não, a pessoa não tem tempo nem hábil às vezes pra isso. Então, tem exceções? Tem exceções. Tem homens e mulheres de Deus que passam muito tempo dentro de denominações de igreja que exercem um bom trabalho dentro de casa. Mas é muito difícil, né? Tipo, você ter um trabalho, ter a família e ainda fazer tudo na igreja, tipo assim, tem que balancear, né? Sobrecarrega, né, mano? A hora você vai focar numa coisa, parece que é sempre assim, parece que quando uma área dá uma destabilizada, você dá uma focada nela e resolve. Nós somos seres humanos limitados, entende? Sim. Por isso é um equilíbrio. Tanto que na nossa comunidade, você vê que a gente até então não tinha quase nada, que era só um culto de domingo. Esse ano a gente já entrou com algumas coisinhas a mais, que é um GA na terça-feira, um estudo na quarta. Você já percebe como é sobrecarregar? Porque quem tem um ensaio vem na quinta. Quem tem o GA vai na terça. Aí quem vem no estudo vem na quarta. Vem na quarta. Aí tem a gente vem na segunda. Na segunda. Não, Na segunda. Se a gente quiser, a gente vem todos os dias. Exatamente, na segunda. Então, assim, se você. Sábado, programação da juventude. Da juventude. Então a gente tem sexta livre. Mas eu acho que é legal porque, tipo assim, cada um consegue ir no que dá, né? Tipo, quem tá na liderança ou quem faz alguma coisa tem que ir praticamente sempre, mas cada um faz o que dá, entendeu? Tipo, um dia que você tá focando na sua família, você fica lá, né? O interessante da nossa comunidade é que nós não temos uma obrigatoriedade de estar aí. Por exemplo, pessoal do louvor. Ai, não fui ensaiar, tá de banco. Nós não temos esse tipo de coisa. Graças a Deus a gente tem 3 grupos de louvor, onde tem um intercalo grande para as pessoas poderem ter vida. Porque quando não dá pra um, dá pra hoje a gente, essa turma não consegue, dá pra vocês fazerem. E assim a gente vai indo. Não que é tipo liberal assim, vai quem quer. Não é questão do vai quem quer. Não. Sim, só pra porque antigamente era tipo assim. Era obrigado. Exato, né? Os outros lugares, né? Mas tipo assim, cada um. Você pode ver, cada grupo é responsável por si. Você nem precisa escolher a música, tipo, você nunca chegou e falou assim, gente, essa música aqui. Nunca tive que falar e nunca. Geralmente não tenho nem peço. Nem trabalho, né? Não, eu quero que vocês toquem este louvor. Às vezes é raro, pode acontecer, como já aconteceu 1 ou 2 vezes, sei lá, durante esse tempo todo, de eu tá esboçando a mensagem, tá ali orando, tá ali meditando na palavra, e vem um louvor e eu falo, você acha que vocês conseguem tocar esse louvor no final do culto? Porque vai ter a ver com a palavra. Mas na maioria das vezes eu acho assim. O meu ministério é pregar a palavra, eu cuido dessa área. Se o seu ministério é louvar, o senhor tem que falar com você a respeito dos louvores. Como é que foi o louvor ontem no culto? Foi tremendo, foi maravilhoso. Foi uma coisa muito boa, a igreja toda estava em sintonia. E eu acho que é isso aí. E os louvores são algo importante. Por quê? Porque o louvor, você que está me assistindo, quando você vai na igreja, você pode ver que o louvor é uma das primeiras coisas que acontecem. Porque o louvor é aquilo que faz você se soltar, né? Prepara, se solta, desconecta do mundo, você vai ali se conectar ali para você poder receber o que? A palavra. E os louvores, eles falam muito. Tem gente que nós temos pessoas no nosso meio, por exemplo, a Natânia, por exemplo, que estava uma vez numa situação de vida dela muito difícil, pensando em desistir, pensando em suicídio. E tivemos uma noite de louvor lá e aquele dia foi o dia que ela teve um encontro. Olha só, não foi na palavra, não foi num momento de louvor. Que mexeu com ela. Então eu acho que... E é muito da hora porque assim, você também tem anos também. Vinícius, mais ainda. A gente tem quanto tempo de crente? 10, 15 anos? Eu tô indo pra 10. Você tem 22, eu tenho 25 anos de crente. Tipo assim... Não, por quê? Você não é desde criança? Lógico, desde 2 anos de idade. Desde quando nasceu. Eu me converti realmente. Não, mas você nasceu dentro da igreja, quer dizer, né, mano? Não é parâmetro, né, mano? Eu conheci Jesus mesmo tem pouco tempo, tá ligado? Mas
minha mãe me levava pra igreja desde sempre. Esse daqui era aquele daquelas Mais 3 ainda. crianças que sua mãe posta foto. Sim, Não. de ter, exato. Dormindo que tinha no teatro, isso. Tipo Meu isso, Deus. gordão, com o pé quebrado. Ó. Isso. Mas enfim, desse tempo todo, ó, eu acho que eu nunca escutei esse assunto. Tipo assim, a gente não sabia distinguir o que é um louvor pro Você homem. não tava na igreja quando ele pregou? Não, é o que eu tô Lá em dizendo. Guaiçara, acho que Em não. Guaiçara. Não. Não, eu não tava quando teve até o louvor que vocês fizeram lá sobre... Nossa, Depois é depois legal você conta contar. essa história, mano. Mas- Meu Deus. Mas eu não tava nessa época. E tipo assim, eu não sabia. Depois que eu me converti realmente, comecei a ter tempo com Deus, caiu. Eu tipo comecei a simplesmente a eliminar aqueles louvores, tá ligado? Quando eu ia orar, eu colocava os louvores que eu me sentia mais agradável. Que era quando eu exaltava ele, tá ligado? Aí eu comecei a entender, mano, isso aqui é pro homem, isso aqui não é, tá ligado? Então é muito legal falar sobre isso, porque às vezes a pessoa nunca escutou, pra ela não fazia diferença. Por mais que não morrerei enquanto a promessa não se cumprir, tipo assim, pra ela é espiritual, então vai indo, tá ligado? Tipo, ela não sabia qual que é a diferença. Você é um espelho. Você é o Você espelho. é o espelho. Então, tá ligado? pessoal, ó, pra alinhar aqui pra vocês poderem entender. O louvor. Louvor que fala pro homem. A gente vai. Pega o violão aí, Fabinho. Vamos fazer algumas coisas. Não vou cantar não. Deixa eu Não sei se eu vou saber tocar. É? É o que você toca aqui na igreja. Seu nariz. Qual que você quer? Olha, tem uma aqui que é sua de worship. Sabia? Eu sei que eu todo acho mundo, que todo você- mundo na igreja dando a vida. É, mal sabe, olha. Eu acho que, sério, eu acho que eu nunca cantei. Nunca. Não. Eu acho que eu nunca cantei. Você sabe aquela assim? Qual? Você já cantou aquela assim? Eu acordo apaixonado. Já ouvi ela. Passo o dia te. Isso é um worship agora. Aí eu tava pensando, esse louvor aqui, por exemplo, tá falando de um cara apaixonado por Deus. Não é um louvor que tá tipo Vou dormir engrandecendo. desesperado. É. Coisas... No meio da noite eu acordo te chamando. Ah, a Letícia falou que meu microfone tá baixo, dá uma aumentadinha. Esse é o 1, 2. Como é que É você que eu sabe? usava lá. Não, é o 3. Ah, Você e aí? achou ela aí? Achei, pô. É. Então, assim, se você for olhar a letra desse louvor, cara, é um louvor que ninguém pode cantar isso aqui. Eu acho que deve ter um ou outro no universo que faz isso, mas, cara, não é verdade. Não é verdade, porque aqui tá falando o seguinte: que você acorda apaixonado, passa o dia te amando, no meio da noite acorda desesperado. Quem que faz isso? O povo não consegue orar 5 minutos. Vai orar 5 minutos de joelho, já levanta, vai dormir. Quando não dorme, Se a gente for pensar por essa lógica, aquele que a gente canta lá, eu vou subir um monte que. Entendeu? Muitas ali, vezes mas a ali gente- tá é uma falando de figura de linguagem. Ah, Ali tá. tá falando de uma Não sei busca. nem se você sabe o que é uma figura de linguagem. Mas ele tá falando sobre o véu que o pastor falou. E que eu falei Sim, ontem, exatamente. eu entendi. Entendeu? Nossa, Essa é. Então, tipo assim, mas aqui nós estamos falando, por exemplo, que se você toca um louvor desse no domingo, todo mundo vai cantar dando a alma no louvor. Mas as pessoas não vivem isso. Porque aqui tá falando isso. Ele acorda apaixonado, a pessoa acorda, irmão. Levanta, vai no banheiro, põe roupa e vai trabalhar. Não lembra nem de Nem fazer lembra. nem de agradecer que acordou. Tem gente que faz? Tem gente que faz. Mas só que se você for olhar na íntegra, quando você toca isso numa igreja, por exemplo, não é um louvor, por exemplo, que fala uma verdade. Você quer ver outro que eu peguei? A gente tá falando agora dos louvores pro homem, tá, gente? Louvores horizontais. Louvores que não engrandecem o nome de Deus. Esse aqui é ótimo. Disco Prize, se eu me humilhar. Meu Meu Deus. Deus. Esse. Minha irmã tá falando que não tá pegando minha voz, Léo. Você tá conseguindo escutar aí? Ué, e Ela pra tá- mim ou ela tá tava. enchendo a minha paciência. Não, então. pra mim tava porque eu vi no começo do Como é culto que é o você. Disco Prize? Se eu me humilhar. Diante Não tá, parou do seu teu microfone. altar. Parou? Vê, Vinícius. Enquanto eu procuro aqui. Fala. Ei. Vê se tá dando sinal aí na coisa. Ei. Tá? E aí, Léo? Vê se na live vai. É. Foi? Agora falou. Foi? Foi. Aumenta um pouquinho o branco aí. Esse aí do se eu me humilhar, meu Deus.
Tá saindo a voz dele? Tá. Mas vamos por parte. Vamos por parte. Não canta, só fala primeiro. Ó, vamos ver a letra do louvor. Louvor que todo mundo gosta de cantar. Se eu me humilhar... Ah, conta a história lá da igreja primeiro, que Não, depois é dessa música. É uma dessas, eu vou falar a música depois de ver. Esse louvor aqui fala o seguinte, olha, se eu me humilhar diante do seu altar e sacrificar aquilo que me custar. Vamos cantar um trechinho dela. Então vamos cantar. Então vai. Quero que vocês deem a... Tá bom, vai. Eu não vou cantar. Não, é... Eu não sei nem cantar. Sabe? Se eu me humilhar diante do seu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Olha, mas olhe um dia, no centro do teu querer, de toda a vida, sem jamais te conhecer, tu minha voz. Minha colheita, minha herança. Nossa, fazia muito dano que eu não escutava. Então, olha aqui tá falando assim que se eu me humilhar diante do seu altar. Que altar? Você vai ter que pedir pro pastor abrir a igreja pra você vir ali e ajoelhar lá na frente. Então, mano, será que talvez, tipo, também não seja figura de linguagem isso? Ah, mas é complicado, porque quem tá cantando não sabe o que tá cantando. É. Tá Tipo, falando. Pessoal lá, se eu me humilhar diante do seu altar, onde que tem altar? Na igreja. Então Aqui. eu vou lá na igreja, Vou ajoelho ajoelhar, lá depois e eu vou sacrificar o que me custar. Aí o que entra nisso? Qualquer coisa. O que você pode. Opa, o que você pode oferecer pra Deus que te custa? Um carro, por exemplo. Nada. Isso aí não serve pra nada pra Deus. Não, sim. Pra Deus não serve nada. Não tem, a única coisa que Deus quer é que você tenha fé, que você crê de todo o seu coração, que você ama o próximo. E que, tipo, fica duvidoso, né? Tipo assim, porque é o que o pastor também falou no domingo. Que antigamente o pessoal levava o cordeiro e tal. Tipo, quem não entende, quem não consegue ter o mínimo, assim, de um pensamento, de uma construção, às vezes ela pode entender que é isso. Tipo, preciso sofrer pra Deus me... Pra mim, exatamente. Pra Deus me... Tem uma aqui que é terrível que eu peguei, que é... Eu não lembro, não sei se é Cassiane ou se é Damares. Eu acho que é Damares. Sabor de mel? Eu tô pagando. Eu tô pagando. O preço pra morar no céu eu tô pagando. Mano, essa eu acho que eu nunca nem ouvi. Mano, essa é terrível. Cifra. Porque primeiro eu fui ler a música, ela começa falando tudo da Bíblia. Preço. Alto preço. Ela começa falando no começo da música, tudo bíblico. Chega no refrão, acaba com tudo. Então o começo ainda ia. Tá com a letra aí? Tô aqui, ó. Lê. Vou pagando o preço pra te ver, Jesus. Vale a pena me santificar, Ó. buscando o teu reino em primeiro lugar, guardando sobre tudo o meu coração. Cada porção em mim está em suas mãos. Vale a pena me santificar para pegar tua palavra e não religião, multiplicar o amor. Porque o inferno tem matemática de divisão e o Senhor tem da multiplicação. Eu tô pagando preço pra morar no céu, eu tô pagando. Olha, aí acabou. Porque tem coisa também, quem tipo, paga? honesta, né? Sim. Mano, se o... Tipo, porque... Sobre santificação, que também Sim, é difícil. mas qual é o maior problema de tudo Mas que quem pagou o preço foi Deus. Foi Jesus. Foi Jesus. E Pra ela viver, a letra tá dizendo o seguinte: pra mim andar no caminho de Deus Eu e tenho parar. que pagar o preço que ele pagou. Desculpa o perdão da palavra que eu vou falar aqui: parar com a putaria, com a traição, com a prostituição, com a bebedeira, com a festa, com as orgias, tudo que eu fazia que era gostoso é um preço alto. Pra quem tá em Jesus, isso não faz mais parte da vida, cara. Você não tá pagando preço nenhum, é um privilégio viver pra Deus. Você vê que, tipo assim, ó, aí o pessoal pode estar escutando, às vezes também, tipo, pode falar assim, ela tá dizendo sobre pagar o preço de santificação e tal. Então, mas o Só que é? pro novo na fé, ou pra, tipo, fica... Ela entende que música. Ela entende que a pessoa tem que fazer alguma coisa esforço. pra conseguir entrar no céu. Mano, porque aqui tá falando que ela tá pagando um preço pra entrar no céu, e não é verdade. Sim. O preço Tá já pago, foi pago, né? já tá pago. Porque isso da santificação até dá pra você entender, né? É, porque realmente, se você quiser levar uma vida santa É difícil. e reta, exige bastante esforço. né? Agora, pagar preço pra entrar no céu, não tem, né? não dá, mano. Aí não dá. Então, vocês entendem então, o que a gente tá dizendo? Que existem louvores, o mais famoso de todos. Sabor De mel. Esse Você aí... cantar um sabor... Não, essa canta. merece, Esse essa aí A merece. gente vai cantar. É, É ó, o momento ápice da live. Sabor de mel é o louvor que se você toca num culto,
o povo rodopeia no ar. Foi o que aconteceu na igreja, Foi, né? o que eu fiz? Eu dei o curso falando sobre os louvores. Eu dei o curso falando sobre os louvores e ensinei pro pessoal que era louvor cristocêntrico. Aí eu combinei com o pessoal do louvor para no próximo culto cantar Disco Prize e Sabor de Mel. Quando a gente cantava louvores normal, o pessoal tava assim. Um levantava a mãozinha, tal. Foi beleza. No dia que a gente cantou Sabor de Mel, Meu Deus. eu nunca vi a igreja pegar fogo daquele jeito. Mano, foi A incrível. hora que chegava no refrão, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você vai ver, você vai se arrepender. Eu vou estar lá em cima e você no lixo, no chão. O povo cantou e depois que terminou eu falei, Não, é perdão. E vamos de refrão, então. Vamos. Vamos de sabor. a gente vai cantar pra vocês aqui. Vai, eu quero ouvir a sua voz. Isso, essa voz é maravilhosa. Quem te viu Passar na prova e não te ajudou. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus mesmo em você. Quem sabe no seu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Olha, a verdade, a minha Prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Então, Meu cara, Deus. e o povo adora, porque fala que você vai vencer e que as pessoas que ainda não te deram moral, não te ajudaram, vão ser humilhadas e vão ter que ver você lá em cima. E isso é demoníaco, porque o evangelho não ensina isso. O evangelho ensina se alguém te dá um tapa na cara que você dê o outro lado. O evangelho ensina se alguém te pede para caminhar 1 milha que você caminhe 2. Se alguém te pede sua camiseta que você dê a blusa também. O evangelho não é um evangelho da vingança, é o evangelho que a pessoa tá ruim com esse tipo de pensamentos. O Cristo que tá em você invade a vida dela e você derrama amor nela e ela, para ela estar junto com você na mesma graça, no mesmo poder de Deus. E aqui é um louvor que é totalmente, quando você escutar esse louvor, feche sua boca e não cante ele, porque isso apodrece a sua alma. Não tem isso, não tem base pra esse tipo de louvor aqui. Antes de parar, a gente também tava falando aquele outro lá. A vitória chegou da Aurelina Dourado. Meu Deus. Não, a vitória chegou não. Olha. Besta, filho. Não morrerei, do Olha. Marquinhos Gomes. É. Olha só o refrão. Ah. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não desiste Pera que eu e vou. tem a fé de Abraão. Eu já abri aqui Hebreus, irmão. Muito cirúrgico, gordão. Aí, quem canta essa música já tem que abrir Hebreus 11 13. E vamos ler o que tá em Hebreus 11, 13. Se o louvor... E isso aqui não foi nem programado, gente. A gente tava conversando no office aqui antes de ligar as câmeras. No aí- office. No off. No off. Quando o pessoal comentou, a gente já falou já. Lê aí, gordinho. Hebreus 11, 13. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem saber que tinha sido prometido. Viram de longe e de longe a saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Não, e todos esses tá falando de Abraão, tá falando de Jacó, homens tá falando de- históricos da isso, Bíblia, contexto do José. Evangelho. Não tá falando de nós, cara, Não. que a gente faz qualquer coisa. Tá falando dos caras que é pré-histórico, velho. Os caras monstros da fé. Um dos E- heróis, né? Eles Os são heróis os da- principais, né? Tipo assim, tem os da geração passada e tal, mas eles são os fundadores da igreja, né? A geração que vinha após Abraão. Tipo assim, mano, a gente é a geração de depois de Abraão. De cara. Jesus, Então no tá- caso, tá né? falando- Jesus Já que- pegamos a bênção Você na entendeu? mão, recebemos a bênção tá A conosco. Bíblia fala que todos esses morreram sem Sem ver a ver. promessa. Sem ver a E promessa gente se vai cumprir. E canta que Você não. mente. Ó, mas ó, só que aí você pode confundir, tipo, então Deus mente? Não, Deus não mente. Nós somos o cumprimento dessa promessa. Exatamente. Só que ele tá morto. É. Esse homem tá morto, Abraão tá morto. A mão morreu sem ver a promessa. Sem ver essa promessa. E nós somos o cumprimento da promessa. Eu não- então o cara canta que não vai morrer enquanto não vê. Pô, não, Exatamente, não vai. porque ele tá. Provavelmente quando ele escreveu, ele tava linkando o sucesso terreno dele. Terreno dele. Entendeu? Entende? Dele e de outras pessoas. A Vanessa falou aqui, ó. Espelho que reflete a imagem do Senhor. Muito forte essa. Por exemplo, essa música aqui, ela tem umas verdades com mentiras. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Isso é uma verdade, porque somos imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz o seguinte, que nós temos que exalar o bom perfume, temos que ter a mente de Cristo, temos que realmente
Paulo diz, vocês são cartas lidas por todos. Beleza? Beleza. Mas aí quando ele começa a levar o louvor pro você é joia rara, ouro puro de Ofir. Esse tipo de coisa, dizendo que o homem é maravilhoso, que o homem... Isso também não é evangelho, porque nós somos miseráveis pecadores. Às vezes ele pode ter tirado daquela passagem que... Eu não lembro agora, me veio agora. Que fala do ourives. Que fala que quanto mais ele limpa, a imagem reflete como espelho. Sim. Então, tipo assim, ele usou de um contexto ali que Deus está falando de transformação e tal, até a gente chegar à semelhança dele, como ele disse, né? Uhum. Aperfeiçoar a obra dele até o dia de Cristo. Só que ele usou totalmente para um outro lado. Mas né? Até uma verdade, só que ele usou para ele usou para a pessoa se sentir, olha, eu sou entendeu? Eu sou ouro puro de Ofir. Não, eu sou raro. Não, cara. Raro. Não, Aí Paulo vem e fala sobre esse evangelho dos pecadores, do qual eu sou o primeiro. Exato. Miserável pecador que sou. O cara era mais santo. Olha isso. Entende? Miserável pecador que sou. Essa aqui você não conhece, que é nova. Ixi. Essa é nova. Ó. Pera, deixa eu só perguntar de uma antes. Muito forte. Aquela tipo de eu quero, como Zaqueu, eu quero subir, tem alguma coisa a ver também ou não? Ali tá falando de uma busca, né? Ah, não, aquela ela é boa, né? É uma música pentecostal. Sim. Mas é boa, né? Você pode cantar em qualquer bar, todo mundo conhece. Aham. No bar. É Se hit. cantar no bar, Essa daí é hit. Estourado, todo bebê. mundo conhece. Essa todo mundo Mas você vê conhece. que ele fala, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, porque... Mas quer querer, quer não, é cristocêntrico, porque só pra te ver, você tá falando pra Deus, tá ligado? É uma e chamar a história sua contada. atenção pra mim. Olha. Tipo... E não deixa de ser uma verdade, porque Zaqueu queria ver Jesus e não sonhava que Jesus ia chamar ele pra entrar na casa dele. Só que depois, né? Teve um recomeço ali. O retorno, problema né? foi o negócio foi o que aconteceu quando ele entrou na casa de Zaqueu. Ele não deu a vitória pra Zaqueu. O que aconteceu quando ele entrou na casa de Zaqueu Zaqueu? foi a derrota, né? Ele ter que voltar atrás, ter que restituir todo mundo. 4 vezes mais todo que ele roubou. Quando Jesus encontra a gente, é assim. A gente tá arrebentado. Mas além dele trazer a cura, ele traz transformação. Ele traz renúncia. Você não quer mais praticar aquilo que você praticava quando você tem um encontro com o Senhor. Você não quer mais viver aquela vida que você vivia. Você já pensa no arrependimento do que você fez de errado pra tentar falar, não, eu não posso mais praticar isso. Na mudança. Opa, porque se tem um encontro com Jesus e não tem mudança, que encontro foi esse? Não valeu de nada. É um encontro que só serve pra curar a sua ferida ali, já era? Não, o interesse de Cristo em nosso encontro com o Evangelho é transformação. Transformação de mente. A mente renovada com a mente de Cristo. Olha só, não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas com a renovação da vossa mente. E é a mente de quem? De Cristo. E Cristo pensa em matar os outros? Pensa em fazer mal pros outros? Não. Na vingança. É isso. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que só pra um contexto, é Deus falando pra mim isso, tá bom. Como chama essa música? Existe vida aí. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar num ambiente pra operar. Com os olhos da fé, passe a enxergar. E aí por aí vai. Tá ligado? Essa é nova, tá no TikTok. Eu vou mandar pra quê? quê? É isso aí. Então, tá bombando no TikTok. por exemplo, tem uns louvores que a gente tem lá no carro, que é tipo aquela Kemuel. Nossa. O cara dá cada uma que eu não sei o que acontece, cara. Você pode olhar se o redondinho do seu microfone tá pra você aí? Tá bastante. Tá. Então, existem louvores, por exemplo, que aquela Kemily canta, que são pro homem, que são sensacionais. Mas tem a hora certa pra aquilo, irmão. Tem que ter a hora certa, porque senão... Vamos entrar nesse aí então, nessa hora certa? Vamos A gente lá. tava, tipo, é claro, né, gente? A gente sempre faz coisa às vezes com brincadeira, com leveza também, mas, tipo assim, a gente entende também a responsabilidade, né? Tipo assim, todas essas músicas que a gente falou, se você já é crente há um tempo, tem relacionamento com Deus, se você tem o mínimo de intelecto ali pra saber e tal, a lei, a graça, enfim, se você já caminha com Deus há um tempo, você vai rir também e tal, mas a gente não tá debochando, não tá fazendo nada disso. Por quê? Até a gente conversou isso também aqui quando o microfone tava desligado.
teve uns anos atrás que a gente foi fazer uma obra missionária no presídio. Saiu ou ficou no lugar? Aí a gente foi não sei se foi na FEBEM, foi alguma coisa pra menor infrator, assim. Aí a gente foi lá. E aí foi cantado essas músicas. Exato. Você é o espelho e tal. E tipo assim, cara, você entende o bom senso que a gente falou no começo? Se você cantar uma música, sei lá, um worship, ou uma música mais clássica ali, uma música de adoração, Batista, da harpa, tipo assim, eles não vão conseguir entender, né? Sabe? Então, tipo assim, essa música, ela acerta corretamente o coração daquela pessoa, entendeu? Ela se sente amada por Deus, ela sente que ela tem valor num momento que ela tá totalmente desvalorizada e tal. Enfim, Deus pode fazer algo vou te falar, por exemplo, às vezes você traz uma mensagem, cara, porque, por exemplo, aqui, eu quando eu tento ministrar as mensagens, óbvio que o Senhor traz do meu coração, mas eu tento não ficar batendo na mesma tecla por muito tempo, porque eu preciso de alguma forma, né, eu oro ao Senhor para que eu consiga trazer uma palavra ao coração das pessoas para ajudar elas a mudar de vida, entende? Então, quando eu tô falando sobre renúncia, quando eu tô falando sobre uma busca no céu, faz quantos domingos que Deus tá falando sobre a gente acessar aquilo que é por direito nosso, que é uma vida com Deus? Mas tem vezes que Deus vai falar sobre sabedoria, Deus vai falar sobre legado, como falou esses dias, e tem vezes que você vai falar sobre você mudar de vida e ter um encontro com aquele que pode transformar você. E aí, num fim de culto, você canta um louvor desse. Ali eu literalmente entendo que eu não tô fazendo alguma coisa naquele exato momento para Deus. Deus aguenta ficar aquele momento sem a gente fazer alguma coisa para ele. Mas que de alguma forma nós estamos ali motivando o coração da pessoa a entender que ainda há esperança. Sim. Entende? Né? Você entendeu? O Lucinho fala disso. Ele falou, teve vezes que o pessoal comentava assim: nossa, Lucinho, você é raso. Aí ele falou assim: eu sou raso pra atingir uma geração rasa, porque foi pra isso que Deus me chamou. Exato. Eu não sou um grande teólogo, eu sou a porta de entrada. Olha o que ele falou: eu sei que as pessoas vão me ouvir e daqui de um tempo elas vão parar de me ouvir e vão ouvir outras pessoas. Exatamente. Porque eu sou simplesmente a porta de entrada, sou um evangelista. E é muito legal isso. Você acha que, tipo assim, é pra dar tipo um estalo, um start na mente da pessoa ou não? Eu acho que cada um tem um momento específico da vida dela. Tem um momento que ela tá ferida, ela precisa ouvir que tem alguém que ama ela, que vai cuidar dela. E depois ela passa dessa fase, ela precisa escutar que ela precisa se renunciar pra viver pra Jesus. E ela chega eu acho que o cristão, quando ele chega no momento ápice da vida dele, mesmo diante dos problemas, é quando ele entende que ele precisa de santificação, que ele precisa engrandecer o nome daquele que é o único que é digno de louvor e adoração, e é onde ele começa a buscar conhecimento da palavra, mergulho na palavra, devocional. Essas pessoas, elas já estão num nível de espiritualidade, vamos dizer assim, um pouquinho mais avançado do que aquelas que chegam machucadas. Mas ali existe uma corrida aí, né, até chegar nisso e tal. Tem gente que fica 10 anos para chegar nesse caminho, e tem gente que passa a vida inteira defendendo do lugar que ela tá, escutando só esse tipo de coisa, palavras, por exemplo, triunfalistas. Agora a gente vai partir um pouquinho. Vamos só finalizar aqui o louvor. Então a gente falou sobre louvor horizontal, que é aquele que fala que o homem vai vencer, tá? Então você preste atenção na letra da música quando você for cantar, pra ver se tá cantando pro homem ou se tá cantando pra Deus. E eu separei aqui alguns modernos, porque os mais antigos, eles falam, por exemplo, sobre... Esse cristocêntrico? Agora é cristocêntrico. Agora é o louvor vertical, que é o louvor que... Isso, da porta louvor... de entrada, ou enfim. Isso, agora a gente tá falando de louvor cristocêntrico, que é o louvor vertical, que é o louvor que a gente canta pra Deus. Por exemplo, você vai nos mais antigão lá. Luz do mundo, vieste à terra. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Exatamente. E esses são os louvores que a gente fala que Deus é maravilhoso. Em espírito, em verdade te adoramos. Rei dos reis, o Senhor. Então são louvores que falam o quanto Deus é lindo, o quanto é maravilhoso, ele, né? Engrandece ele. Eu separei alguns aqui, que a gente, até uns conhecidos e uns novos, que são novos, worship, inclusive, dessa moda de agora, e são cristocêntricos. O primeiro que eu peguei foi o da Heloísa Rosa, Jesus é o caminho. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. É a Bíblia pura. Ela está lendo João capítulo 14 ou 15, se não me engano. Falando de evangelho. Vós conheceis o caminho. Seus mandamentos. Isso. Jesus falando. Palavras de Jesus. Outro que eu peguei é aquele: a ele a glória.
porque dele para ele são Essa todas música é as antiga, coisas. né? Já um Mas pouco é- mais antigo, mas o mas pessoal. arranjo novo, né? Arranjo novo, tá Sim. tocando. Em espírito e em verdade, que eu acabei de falar aqui, inclusive que você tocou ontem no meio dos louvores. Ele é meu respirar. Nossa, Nossa, essa música é da hora, vê, velho. vê se você acha aí pra nós fazer. Rapaz, esse louvor aqui é. Perdido estou sem ti, Agora eu Jesus. E eu nada sou sem ti. Jesus, você pode incorporar no seu repertório, é. E ele é o meu pão, né? Então, tipo, são músicas que vai engrandecer no nome de Deus. Esses são os tipos de louvores que quando você já tá bem na sua vida, são os louvores que você vai entoar pro Senhor. Quer ver, o último que eu peguei aqui foi aquele cresça e que eu diminua. Muito bom esse. Que Mas ele mas o começo dele, ele tem quase uma heresiazinha, né? Tem? Eu não lembro. Eu me rasgo por inteiro. Não é esse, não. É sim. Não, esse é aquele Claro que que é. ele cresça, não é esse que tá falando? que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Esse é muito forte. Aquele lá, Esse é aquele lá eu me rasgo por Essa inteiro aí é é outro. bonita Aquele é o também. que eu toco, né, de vez em quando, né? Quem Eu já mergulho na mirra ardente. pisou? Aí não Isso, dá, a né? mirra ardente, vai saber o que é mirra ardente, né? Às vezes ele falou isso é aquele mirra ardente só pra poder cumprir o ritmo da É. música. Mas é isso, então acho que deu pra vocês entenderem, né? Louvor horizontal é aquele que canta pra Deus pra você se sentir melhor, pra ajudar a pessoa ali a melhorar na situação difícil. E o louvor vertical, que é o louvor cristocêntrico, onde Cristo é o centro, é aquele que você entoa pro Senhor. Eu aconselho você sempre a estar buscando louvores que engrandecem o nome de Deus. O Pai Nosso ensina isso. Pai Nosso que estás no céu, santo é o seu nome. Tava dando uma direção de como temos que entrar na presença de Deus. Sim. E tem outros também, né? Tem aquele grande é o Senhor, que é, se eu não me engano, é Salmo 48. Aquieta minha alma é Salmo 42. Olha lá, tá vendo? Então, tipo, tem vários louvores aí que você pode pesquisar e a gente aconselha também, tipo assim, se eu tiver ali, se você for da igreja, eu cantar qualquer besteira dessa, não canta, velho. Não vai acontecer, mas não canta. Mas é o que nós dizemos, às vezes vai ser tocado um louvor desses, porque faz parte do que a mensagem vai falar, a gente entende isso, mas isso não pode ser o seu meio de vida. Tem gente que só escuta louvor pentecostal que só fala isso, de vitória, de vitória, de vitória. Por exemplo, tem louvores pentecostais que é maravilhoso, glorioso, santo e justo, nossa, você vai falando, alfa e ômega, violentos louvores, entendeu? Que fala mesmo da grandeza de Deus. Mas a gente tem que sempre estar buscando a entoar louvores que engrandece o nome do Senhor Jesus. A gente quer falar agora um pouquinho. Bom, morreu o assunto. Acho que tá todo mundo. Se tiver alguma dúvida. Tem alguma dúvida aí? Manda aí já. Mas eu acho que é isso. Só pra ter uma pincelada legal. Travou? Não. Não? Não, só pedi pro Léo dar uma regulada na câmera. Então é o seguinte, outra coisa que a gente gosta de quer aproveitar esse momento para estar falando é sobre os tipos de pregação. Peraí, é que uma irmã tinha perguntado aqui e eu não tinha visto, aí a Vanessa comentou aqui agora, ó. É a música Escudo. Escudo. O Muito escudo bom. é cristocêntrico. Muito bom. Fala do poder de Deus, fala sobre a grandeza dele e é cristocêntrico. Que não tem problema nenhum. Pera lá, vamos ler. O que você tá pesquisando Voz aí? da verdade. Esse parece que tem grupos que você não precisa nem se preocupar tanto, que aquele grupo dá pra ver que é crente mesmo, que eles fazem só música nesse sentido. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Foi com o Maurício o Maurício cantou. cantou no final. Isso. Não, essa música é top demais. Por toda a Mano- minha Manel- vida! Manel- Manezão manda, hein? Nossa, essa é muito boa. Então, é um louvor antigo que é muito bom de você poder cantar também. O que a gente, aproveitando essa história, a gente quer falar sobre os tipos de pregação que está acontecendo dentro das igrejas hoje. Hoje está se transferindo o nome Teoria da Prosperidade para coaching evangélico. Os caras estão indo para um coach ministerial, Toma. fazendo curso de coach para pregar o evangelho.
E nesse curso de coach, os caras enfiam um monte de coisas que as pessoas querem ouvir. E tipo assim, e as pessoas escutam porque mano, é na mesma frase. Tem coisa pro homem, tem o evangelho, tem alguns caras misturado. Consegue englobar tudo. Mano, isso. O pastor mesmo fala isso. Você pode você que fala, o Ed René que fala que a própria Bíblia é a mãe das heresias. Sim, pode fazer da Você Bíblia mais faz das da heresias. Bíblia o que Faz. você quiser, tá ligado? Você pode pegar um versículo isolado. O pastor sempre falou isso, até no começo, quando a gente Como tava que é aquele começando negócio? Você fala Você pega um texto fora de contexto para criar um pretexto. O que está acontecendo é que nós temos alguns pregadores da atualidade agora, nós não vamos citar nomes porque a gente não está aqui para atacar ninguém, mas a partir do momento que a gente começar a falar aqui, você provavelmente já vai ter um filtro. Que o cara começa a pregar ensinando com palavras bonitas, você vê que faz sentido, é de efeito o que o cara tá falando, mas sempre leva pro lado de você se tornar um cara rico, de você se tornar um cara próspero, de você tinha um carro, você vai ter 2, se você chegou miserável, você vai sair daquela situação, e é um evangelho que te ensina a você vencer na vida. Pra quem tá, ou fala assim, lascado, ouvir isso aí é a melhor coisa que porque antigamente era a história, essa eu vou falar, que era da Universal, de comprar terreno no céu, de fazer fogueira santa, vassoura ungida. Essas coisas já não estão colando mais. Muito pouquíssimas pessoas leigas que ainda abraçam essa conversa. Mas a grande maioria já não tá colando mais isso. Então os caras estão se aprofundando em coisas que impactam a cabeça da pessoa. O evangelho, gente, é pra arrependimento dos pecados, para relacionamento com Deus. Então quer dizer que se eu for para a igreja, vir um cristão que vive, eu não posso prosperar na minha vida? Pelo contrário. E saber separar, né? Você pode assistir uma pessoa que você gosta e tal, e levar isso totalmente pro seu lado empresarial, pro seu lado da sua vida financeira, beleza. Mas não confundir, não misturar as coisas, né? Porque hoje tá normal, velho, você chamar um coach pra pregar nessa igreja e ele meter uma palestra no meio de... Ele ficou rico vendendo curso de como ficar rico. Exatamente. Que todo mundo que compra... Ele conseguiu burlar o sistema. Não, Sim, e como ele simplesmente explicou como ficar rico. Ele não era rico, ficou rico. E aí, tipo, agora as pessoas abraçam. Porque é fácil você ver o cara chegando de Porsche. E aí esses caras, eles estão se aliando. Você pode analisar que esses caras estão se aliando a só gente da alta sociedade, gente de influência. E eles estão montando cursos. Alcançar mais pessoas, velho. É um lobby, né? Eles estão montando cursos onde eles te dão 3, 4 dias de curso de graça, totalmente de graça, e eles te dão um mel assim pra você como desenvolver, como fazer, como Só vencer dá, na tipo, vida. gostinho 3 só. dias, no último dia ele te apresenta um curso que é 12 de 199, 12 de 97, que é um investimento que você vai transformar a sua Foi vida. que você comprou, né, Fabinho? Nossa. E assim, cara, eu vou falar pra você, eu já comprei uma vez um curso desse. Comprei por um mês. Podia comprar no Hotmart e depois cancelar. Comprei por um mês. Mas era pra quê? Empresarial? Não, era a época que eu não era pastor ainda, eu tava aprendendo, e o cara lançou o curso, e eu comprei pra assistir os vídeos. Sim. São vídeos extremamente bons. Que você vê que, tipo assim, tem conteúdo. Base, né? Tem, mas é sempre levado pro lado da vitória, da prosperidade, de tudo isso. Você vai ganhar, você vai... Porque é o seguinte, o maior problema do evangelho é quando você vai escutar uma pregação e você não gosta dela. Se você não gostou dela, é porque essa pregação tá certa. Isso quando a gente não tá falando sobre heresia. Estamos falando sobre aquela que te confronta, que te traz incômodo, né? Te incomoda. Essa é a pregação certa. Que é a que poucos querem ouvir. E eu vou ler pra vocês o que tá em 1 Timóteo 4, né? Esse é segundo, Paulo, né? Para Timóteo. Vamos lá. Olha só o que Paulo falou pro Timóteo há 2000 anos atrás. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si, segundo seus próprios desejos. Eles recusarão dar ouvido à verdade, voltando-se para mitos. O que é mito? É uma coisa mentira que passa de verdade, né? Uma mentira que passa de verdade, que ninguém sabe se é verdade ou se é mentira. E os caras estão aqui falando lá, ó, mitos. E aí ele está dizendo o seguinte, que o problema dos falsos profetas de hoje, dos coaches, dos caras que pregam essas coisas, não é eles. Você sabia que o problema não é eles? Porque se eles fossem lá e ninguém fosse ouvir eles?
Não ia ganhar dinheiro. Não, ele não ia fazer aquilo. Ele não ia fazer mais aquilo, porque não ia ter ninguém para ouvir ele. O problema é que a Bíblia diz que as pessoas levantariam para si. Paul Washer fala que o falso profeta é um presente pro falso cristão. Porque se você é, tipo, qualquer um que tem noção, você vai ver e fala, mano, isso aqui... Você começa a ver o evangelho na íntegra, começa a ver a vida de Jesus, de Paulo, dos discípulos e a caminhada dele, você não vê esse tipo de coisa acontecendo, cara. É óbvio que Jesus gostaria que você administrasse as suas finanças à maneira do Senhor. É óbvio que Jesus quer que você estude, faça uma faculdade, que você monte seu negócio, que ele prospere, que dê certo. O problema é que as pessoas não querem ter esse tipo de relacionamento com Deus. Elas querem, muitas vezes, é ficar rico, ai Deus orando, me dá dinheiro, ai Deus, meu negócio para prosperar, mas ela não faz um estudo, ela não mergulha num conhecimento para ela mudar de vida, ela não faz isso. Mano, mas... E aí todo dia tem gente oferecendo, eu escutava uma história, eu quero dividir com vocês. Meu pai falava assim pra mim, que todo dia cedo acorda o bobo e o esperto. E quando esses dois se encontram, o que acontece? O esperto leva O esperto dinheiro do bobo. O bobo é ele, o esperto sou eu. É isso, aham. Não é nem tipo, Isso, aham. E Deixa aí... o pessoal falar quem Exatamente, isso. quem Pessoal, conhece, comenta aqui. É. Fabinho Bobo, hashtag Fabinho Bobo. Vai. Isso. E aí, isso que tá acontecendo... ó, essa semana eu comecei a assistir um curso de um cara sobre milhas aéreas. Como você trocar seus pontos por milhas aéreas e fazer do seu cartão de crédito, multiplicação. E ele deu 3 dias de cursos maravilhosos. E o curso dele, os 3 dias de curso, foi o tempo todo falando quanto você precisa disso. Porque eu tinha isso e mostrando o relato de um aluno que ganhou 27 mil, 19 mil e tal, cara. E o cara persuadiu. Ontem, o último, foi o 3º dia, eu nem assisti ainda. Porque quando eu fui assistir, eles já tinham terminado, já tinham lançado o curso. Sabe quanto era o curso? Apenas 12 de 197. Olha só. Se é tão bom as milhas aéreas e tão bom ganhar dinheiro com isso e ele ganha tanto dinheiro com isso, por que ele tá vendendo o curso? O dinheiro dele vem do curso, cara. É isso. Tipo... Então por que ele não tá ganhando das milhas? Mano, mas o que eu acho engraçado é que tem gente que ainda acredita nisso, velho. Porque, mano, tá todo mundo Não. numa situação muito difícil, Mano, procurando uma você saída. pensar que você pode ganhar 19 mil, o pessoal fica doido, cara. O pessoal fica doido. Seu próprio cartão. Aí, tipo assim, a pessoa vai lá, compra o curso e não ganha. Não ganha. Não ganha, exatamente. Aí depois, mano, não dá pra entender, filho. Nego é muito... Aí a gente tá falando isso de uma coisa secular, mas no meio cristão tá acontecendo isso. Você tá frequentando um lugar de noite que vai fazer um passe de mágica na sua vida se você fizer um voto, se você fizer uma campanha, se você der o dinheiro, se você testar a sua fé. Fala um pouco sobre não tava combinado isso, mas fala um pouco sobre o voto. A campanha... Voto. Não campanha, eu falo assim, porque... É Não posso falar o porquê, diferente? mas É diferente? Não, Claro. Não. Tô dizendo assim. Eu perguntei se tem a diferença Sobre do voto isso, e campanha. mano, porque isso ainda é muito dúvida para algumas pessoas. Sobre sacrifício, voto, o que eu deposito na igreja, ou crendo que é pro Senhor, que se eu vou colher isso, entendeu? Tenta explicar um pouco sobre isso, mano. Ó, acontece o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Por que você não pode falar o porquê? É porque me veio uma situação na minha mente. Ah, entendeu? entendi. É assim, ó. E aí, tipo... Como eu não conhecia muito as pessoas, tipo assim, eu não podia... Não dá, não precisa ser o chatão. Ah, isso aqui, não sei, entendeu? Eu fiquei quieto simplesmente, mas tipo... Entendi. Por exemplo, o voto na Bíblia, por exemplo, tá lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e 5. Salomão, o homem mais sábio, mais inteligente, disse o seguinte: quando você fizer um voto, cumpram sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto e é melhor não deixar de fazê-lo. Voto era o tipo seguinte, era tipo um negócio que você fazia com Deus. Deus, eu vou fazer tal coisa pra mim ganhar isso. Então é tipo uma troca. Uma troca. Mas no Antigo Mas Testamento... acontecia muito. Sim. E funcionava. E hoje, no dia de hoje, você não é mais uma criatura. Você é um filho de Deus. E Jesus disse assim: vocês que são maus, querem dar as coisas boas aos seus filhos, imagina quanto mais Deus que é bom. Vai dar muito melhor do que um pai dá pro filho. Então, olha só que o ar da infelicidade. O cara vai pra um lugar, faz um voto, o cara faz o voto e algo acontece nesse percorrer. O que ele vai achar que foi? Foi Deus. Exatamente.
Só que no Novo Testamento nós não tem temos esse tipo de coisa, porque Jesus consumou tudo aquilo que era barganha. Hoje nós estamos na graça. Mas muitos pregam isso. A questão é que se a pessoa não tivesse feito voto, aquilo ia acontecer do mesmo jeito. O problema é que antes dela ir para Jesus, ela se esquece que mesmo ela estando fora de Jesus, de um relacionamento de Jesus, ela também já era abençoada por Deus por diversas maneiras. Mas ela só não colocava aquilo pro Senhor. Depois que você vai para Jesus, você dá graças a Deus em todas as coisas, porque é bom. Você arruma um bom emprego? Graças a Deus. Tá Não no deu certo o emprego. Foi um livramento de Deus. Arrumei um namorado. Foi um Deus que mandou. O namorado foi embora. Livramento de Deus. Então a gente trata Deus como se Deus fosse o nosso mordomo, nosso empregado. E hoje a gente não precisa fazer mais voto. Você ora ao Senhor falando sobre aquele assunto, pedindo aquilo. Se for da vontade dele, o que vai acontecer? Vai acontecer. E se não for? Não vai acontecer. Você segue em frente. Se eu vivo uma vida pra Deus, né? Porque todas as coisas cooperam. E muitas vezes coisas ruins acontecem na sua vida que depois vai ser pro bem. Vai te livrar de alguma coisa, vai te fazer crescer. É porque, tipo, eu ouvi muito, misturava tudo. O voto com o jejum, com não sei o quê. Meu tipo Deus. assim, o jejum, ele é até depois de Cristo, né? Até depois da aliança, Jesus fala também. Vocês não precisam jejuar porque eu estou com vocês. Mas quando eu for embora, então, tipo assim, ele deu a alusão a quando ele morresse. Era como se fosse assim, jejuar por saudade, por você ter relacionamento pra com lembrar ele. dele. Exatamente, exatamente. Mas não que fosse uma troca, tá ligado? Então é isso, mano. Tipo assim, nesse contexto que eu ouvi, Olha, era isso. tem gente ainda hoje que jejua pra conseguir alguma coisa do Senhor. E tá Tipo, passando tá pagando. fome, né? Fala que tá pagando um preço, assim? É, porque, tipo, aprende o seguinte, se você paga preço de jejum e de oração, Deus vai te ouvir, vai te dar. Acontece, mano. Pode acontecer, irmão. Mas, por exemplo, quanta coisa boa acontece na minha vida sem eu jejuar? Se eu tivesse jejuando, o que eu ia achar? Que era Deus. Isso é barganha. Sim, mas a gente não tá falando que é necessário o jejum. Não, também, o né, jejum, mano? ó, vou explicar. O que é o Ele te jejum? aproxima de Deus, ele mantém Ó, sua carne. olha como que é lindo, ó, o jejum. O jejum é pra você matar sua carne, certo? Você sacrifica sua carne. Não vou comer, eu não vou comer pelo dia de hoje. Pra mim, ó, pra mim, o que é jejum? Jejum pra mim não é ficar sem comer. Isso é jejum secular, natural. O médico fala pra você, fica de jejum porque você vai fazer um exame. Isso é jejum. Jejum espiritual pra mim é quando você se abstém de tudo que possa tirar a sua atenção de Deus. Gente, ruído, barulho, comida atenção, nada. Tudo. Se abre mão de tudo pra passar um tempo com o Senhor. Você fala, não tô, eu tô com fome, não vou comer, não vou beber água, vou entrar aqui no meu quarto, não vou escutar ninguém, vou desligar meu celular, ninguém vai me chamar, eu vou ficar aqui orando, lendo a palavra, passando um tempo contigo, Senhor. Sentado aqui, só escutando, eu quero passar um tempo com o Senhor. Isso pra mim é um jejum que realmente faz sentido, porque vai fazer você sacrificar sua carne para se aproximar de Deus. Sim. Agora vem o mais lindo de tudo. O que isso vai fazer de bom? Isso vai fazer você começar a escutar as vontades de Deus. Quando você escuta a vontade de Deus, você concorda que as suas orações vão ser as orações que vão ser atendidas? Sim. Que eu não oro pra Deus abençoar meu caminho. Eu entro no caminho dele que já tá Abençoado. abençoado. Olha a diferença. Deus me dá um carro. Você acha que Deus não quer te dar um carro? Deus quer te dar Não um só um carro. carro, né, mano? Não, Deus quer te dar tudo de bom. Mas a questão é a seguinte. Tem gente que não quer trabalhar para ter um carro. Ela quer ganhar o carro De mão beijada. de mão beijada. Isso pode acontecer também? Pode também. Pode acontecer também. Mas o que Deus deseja? Que você seja esforçado, tenha de bom ânimo, ele venceu o mundo, que você vença o dia mal, que o suor do seu rosto, que você, além de Você trabalhar, viva uma vida normal. uma vida normal, mas tendo a direção do evangelho na sua vida. Esse é o desejo do Senhor. Que você, quando pega o seu dinheiro, saiba administrar o seu dinheiro à maneira dele. Como é administrar o dinheiro à maneira dele? É não gastar mais do que você ganha. É sempre estar preocupado em dividir aquilo que você ganha, um pouco daquilo que você ganha com aquele que não tem nada. É você estar preocupado com as pessoas que estão ao seu redor. Não ser só para você o dinheiro. E você projetar, fazer projetos para que a sua vida atinja alguns objetivos. Jesus, o projeto de vida perfeito. Jesus teve um projeto de vida, cara.
que era chegar aos 30 anos, começar o ministério dele, levantar discípulos, ensinar o povo, fazer milagre, curar enfermos, fazer tudo que fazer, ser preso, morrer naquela cruz, ressuscitar ao terceiro dia e deixar o Espírito Santo. Esse era o projeto de Jesus. O próprio Deus teve um projeto. Aí você quer viver sem projeto nenhum e quer pôr a culpa em Deus da vida que você está levando. O evangelho não está aqui só para falar, você vai para o céu, ó, você vai ser salvo, olha, melhora, ajuda o pobre. O evangelho não é só para isso. O evangelho é para transformar toda a sua vida. Vai transformar a sua vida em todas as áreas. Se você era um cara que não cuidava bem da sua esposa, o evangelho fala para você assim, marido, ame as suas esposas como eu amei a igreja. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para minha vida? A vontade de Deus para minha vida é tudo aquilo que é bom, é tudo aquilo que é plausível, é tudo aquilo que é possível. Como que eu sei qual é a vontade de Deus pra minha vida? Quando eu faço. Deu certo? Deu. Era a vontade de Deus. Não deu. Amém. Eu sigo pra outra. Eu não fico na neurose de uma conexão onde o robô, eu tô sendo... Ai, eu preciso... Não. É um relacionamento com o Senhor. É discernimento. Pô, vai fazer bem isso que eu vou fazer? Isso que eu tô querendo pra minha vida. Eu vou ser uma pessoa melhor com isso? Eu vou melhorar a vida das pessoas? Quem vai estar ao meu lado? Vai ser afetado por isso? Positivamente? Essa é a vontade de Deus. Ai, será que a vontade de Deus é que eu mude de cidade? Não sei. Se for favorável para você mudar de cidade, se você for ter mais oportunidades, se as pessoas que estão ao seu redor concordam com isso, se está tendo em comum acordo, muda. Poxa, eu fui e não deu certo. Não tem problema. Não era a vontade de Deus, mas ele te leva para um outro caminho. É simples. Mas as pessoas querem que Jesus seja o guru delas, o vidente, o pai de Ná, para ficar para que nada dê errado. E não é assim que funciona, cara. Muita coisa errada, né? O evangelho que é pregado hoje é um evangelho de fast food, de drive-thru. As igrejas hoje são drive-thru. Você entra, passa com seu carro, faz seu pedido, paga e sai lá do outro lado com sua bênção. E isso não é um evangelho, irmão. Meu Deus do céu, isso é forte, hein? Não, fala de novo pra gente fazer um corte do drive-thru. Quero que você fale do drive-thru. O evangelho de hoje tá igualzinho drive-thru. Você entra na porta da igreja, passa no caixa, faz seu pedido, passa, paga, retira o pedido, a bênção e vai embora com a bênção. É o evangelho miojo, irmão. Meu Deus. Evangelho miojo de 3 minutos. E uma vida com Deus? Não. Na segunda eu volto a ser o cara que eu era. O que fala palavrão, o que xinga, o que cobiça a mulher na rua, o que pago do jeito que eu puder, não nego, pago, devo, não nego, pago como puder, e beleza, e sem relacionamento com Deus, sem leitura da palavra, sem momento de oração, sem preocupação com o próximo. Sem mudança de vida. Não, sem mudança nenhuma. Mas no domingo eu troco de roupa e vou pra igreja. Veste o manto. Máscara de crente, glória a Deus, aleluia. E aqui, ó. Isso, dou o dinheiro, Deus faz a sua parte, eu faço a minha, e é só isso. E isso é triste, porque nós estamos vivendo uma geração assim, cara. Aí os que escolhem viver uma geração um pouco diferente dessa, os dessa geração que escolhem viver uma vida um pouco diferente dessa, você começa a ver a diferença na vida da pessoa. O cara tem um brilho diferente, mano. Quando o cara abre a boca, você vê que o que tá saindo dali não é dele. Quando o cara fala, você fala, meu, não é do cara. O cara não vem do céu isso aí. E é isso. O que Deus quer, que você entenda ele na simplicidade de Jesus. Jesus é a expressão perfeita de Deus. Que ensina pra mim, pra você que tá me assistindo, pra vocês, a serem pessoas parecidas com ele. A coisa mais poderosa que Deus fez, recorte. Presta atenção. A coisa mais poderosa que Deus podia fazer não era pegar um livro, escrever um livro com regras para você ter uma conduta correta e mudar o seu... Como é que é a palavra que exterior. eu falo? Não é nem o exterior. Eu falei essa semana isso no culto. E não é mudar seu comportamento exterior. O mais incrível que Deus fez foi descer do céu, virar um homem e mostrar para você como é que faz. Porque se ele só falasse, poderia ser fácil. Você fala, poxa Deus, difícil fazer isso aqui, mas o senhor é Deus, né? O senhor consegue. Mas não, ele desceu do céu e falou, vou te mostrar como é que faz, filho. Vem aqui, ó. É assim que faz, ó. Quando alguém te xinga. Quantas vezes tentaram matar Jesus? Algumas, né? E ele fugia. E o que ele fazia? Fugia. Ele fugia.
A gente, em vez de fugir do problema, que a gente Vai lá e faz? enfrenta. Tem problema que você tem que enfrentar. Sim. Mas tem problema que é tão assim que você vai ter que cortar a volta por ele pra poder estar preparado lá na frente pra poder resolver o problema. Você tem que estar com Entra o coach agora, você tem que estar com a ferramenta certa pra resolver o problema. E tem vezes que a gente não tem as ferramentas certas ainda. Quando vai lá em Efésios 6, capítulo 10 pra frente, que ele começa a descrever sobre couraça da justiça, capacete da salvação, sandálias do evangelho, o escudo, os cingidos com o cinto. Ali tá falando sobre várias coisas que a gente precisa aprender a manusear no nosso dia a dia. E eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Uma das coisas que traz maior resultado na vida de um cristão é o silêncio. É o saber não estourar na hora que a gente estoura. Os pilares da sabedoria que o senhor Mas sempre pregou. mas eu acho assim que quando você se cala em certos tipos de situações, cara, você sai muito mais vitorioso do que aquele Salomão fala isso aí, né? Até o tolo, quando se cala, parece sábio. Isso é evangelho. Tá ensinando você a melhorar de vida. Entende? Eu acho que quando a gente vai buscar a Deus, a gente vai frequentar um lugar, a gente tem que analisar todo um contexto. Que é o contexto, relacionamento com as pessoas, o que aquele lugar está ensinando e está pregando, como aquele homem que está ali dizendo-se, o homem de Deus, vive. Se o cara é um cara que quer fama, quer glória, você sente que o cara quer ser o cara, o coronel da fé, o poder. Jesus disse o seguinte: eu vos chamo de amigo. Pôs uma toalhinha na cintura, falou, dá seu pé que eu vou lavar. Os caras, não. Ele falou, se eu não puder lavar teu pé, você não tem parte comigo, Pedro. Você sabe por que Jesus fez aquilo? Não. Jesus fez aquilo porque ele queria ensinar pros caras que homens e mulheres de Deus de verdade, elas olham olho no olho, amigo não tem grau. Você, por exemplo, você tem um coronel e um soldado. Quem é o superior? A hierarquia. Hierarquia, coronel e soldado. Coronel, quem olha de baixo pra cima? Soldado olha de baixo pra cima. Em todas as coisas tem hierarquia, mas amigo não tem hierarquia. E Jesus olha para os discípulos e fala, eu vos chamo de amigo. Como que um Deus todo-poderoso, que podia fazer o que quisesse, olha pra você e fala, cara, a gente é igual. Eu e você somos iguais, te chamo de amigo, você é meu amigo. Tava dizendo pra você, somos iguais, então você tá vendo, lava seu pé, faça isso com a outra pessoa. Esse evangelho faz você mudar de vida. Porque é o evangelho que, por mais que eu seja o pastor da igreja no domingo, eu não quero ser maior do que ninguém, cara. Porque o menor será o maior. Eu não quero ser o dono da verdade, eu sou o melhor de todos, eu sei o que eu tô fazendo, a minha palavra prevalece, não. Cara, pra mim a coisa mais terrível do mundo é quando eu tenho que impor alguma coisa. Por mais que às vezes a pessoa tá fazendo uma coisa muito errada e eu vejo que ela vai se lascar e eu tenho que falar, mano, acorda pra isso aí que você tá fazendo, chacoalhar a pessoa. Não, presta atenção no que você tá fazendo. Tô ali falando pro bem, não pra impor um jugo na vida da pessoa. Mas eu acho que a pior coisa de um sacerdote, de um pastor, de um líder religioso é quando o cara se perde. No poder. No poder, mano. Sobe O cara pra é cabeça, você fala? intocável. Mano, é que simplesmente a opinião da pessoa, o que ela tá dizendo, tipo, ela vira lei, mano. Acima do evangelho até. Sim. Tipo assim, pode ter escrito uma coisa diferente. Se foi quem falou, você repensa, tá ligado? Será? Tá ligado? E não é isso que tá escrito, né? Paulo diz que um evangelho que for pregado diferente desse, que ele seja considerado mentiroso. Se um anjo do céu, descer verdade. e pregar um evangelho diferente do que o Senhor Jesus nos ensinou, que seja anátema, amaldiçoado. Gálatas, capítulo... Existe, né, pra também falar do outro lado, existe uma autoridade espiritual, a gente vê isso também, se eu não me engano, foi quando Jesus estava pregando, os discípulos saem de perto para expulsar o demônio, não conseguem e levam ele para Jesus. Obviamente existe uma hierarquia espiritual, não que eu mando você obedece, mas assim, dá a entender, os demônios também sabem quem ora, claro, quem não ora, quem jejua, quem porque não jejua, depois que eu acho que isso aí não seria uma hierarquia, mano. Claro que sim. Claro que é. Olha o que os endemoniados falam. Quando o pessoal vai expulsar ele, eles batem no cara, porque ele for expulsar o demônio em nome de Paulo. Eles batem no cara, deixam o cara pelado, o cara vai embora correndo. Aí os demônios dizem, eu sei quem é Cristo, bem sei quem é Paulo. Mas e você? E vocês, quem são? E eles os caras... estavam expulsando em nome de Paulo e Paulo pregava Cristo. E o demônio não saiu. E o que os demônios fizeram com eles?
bateram nele, Deram um deixou ele cacete pelado, neles, né? deixaram eles pelados e envergonharam eles. Então dá pra ver que existe, mas não que essa autoridade espiritual, porque é nítido que Jesus fala o maior é aquele que serve, é tudo ao contrário, né? O quem perde é quem ganha, quem chora é quem ri, Aquele o maior quiser é o ser menor, aquele que quiser ser o primeiro seja O o último. Então é isso, tá ligado? Ao mesmo tempo que você tem autoridade, você é o mais servo de todos, eu acho. Exatamente. Então, por exemplo, o pessoal fala, qual é a sua cobertura espiritual? A sua cobertura... Biblicamente não existe cobertura espiritual. Biblicamente não. Mas existe um povo que se une para orar um pelos outros, porque a Bíblia diz orar um pelos outros. Por exemplo, eu sofro provavelmente muito com isso porque eu não tenho alguém, tipo assim, que tenha os Tá junto pensamentos, com você ali que sempre, ore por mim ali. Eu tô fazendo uma aliança com o pessoal lá de Montemor, que eles têm uma Onde que é fundação que é para pastores, cara. Sério? Não é do Ângelo Basso, não? É do Ângelo Basso, é o pastor do Ângelo Basso, o Harold. E ele me mandou um livro para mim ler acerca desse desse princípio, né? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Vamos ver. Como é que é o nome do princípio aqui os valores das igrejas aliançadas no Ministério Impacto. Tem 2 reuniões por ano entre pastores e líderes. Que da hora, velho. Uma delas é 3 dias. E esses pastores, ele tem 2 dias da semana onde eles se reúnem, são 13 ou 15 pastores, para orar e interceder pela vida das pessoas que estão aliançadas ali com eles. Que da hora. Isso veio através da mãe da Gianni. Nossa, que da hora. Esse cara é muito sério, viu? Eles têm um sério, coisa livro. de anos e Não, anos. 1947 começou o projeto, onde os caras fabricavam livrinhos para Meu pai me mostrou evangelizar. isso aí esses tempos atrás. Eu já conheci o Ângelo Basso e tal, mas é pastor do Ângelo Basso. É o pastor Esse do... Ângelo Basso é um dos teólogos mais conhecidos do Brasil, cara. ele tá destacando agora, né? Ele é um comédia, né? Assim, né? O jeitão tipo, dele ele leva também... E ele fala muito sobre escatologia, Sim, fim dos fim tempos, dos né? Ele é tempos. bem aprofundado coerente nisso. no que ele fala, né? Então, assim, nesse quesito, eu tô fazendo uma aliança com isso, porque eu preciso de pessoas que orem por mim, que me ajudem nesse processo de oração. Teve umas semanas atrás que eu fui conversar com você sobre um negócio e eu tinha um pensamento formado sobre uma coisa, tá ligado? E eu tinha um pensamento formado e eu já tava decidido, mano. Eu ia tomar uma atitude, tá ligado? E eu conversei com ele e ele falou, cara, assim, assim, assim. Eu falei, pastor, não é assim, assim. Cabeça dura, eu falei, é assim, assim, assim. Ele, cara, beleza, mas a minha visão que eu tenho do evangelho é assim, assim, assim. E tipo assim, são acho que alguns dogmas que você constrói na tua Você vai cabeça, carregando, cara. que você nunca parou pra falar assim, mano, será? Tá ligado? Será? Você vê quanto tempo, cara, mas que pro você já tá ensinamento andando? errado, cara. Mas você vê quanto errado. tempo que você já tá andando com a gente, comigo aqui? Sim. E quanta coisa ainda, às vezes, fica de resquício lá no fundo, que fazem aquilo se tornar uma verdade pra você? Sim. Existem outras possibilidades, né? E quando a gente fala pra pessoa, isso daqui é dessa forma, não é pra ser dono da verdade, é pra pessoa ter uma outra possibilidade de pensar numa outra saída, entendeu? Não é sempre aquela mesma saída, não é uma regra. Mas é muito louco, né? Eu vi um cara falando isso aí uma vez. Ele falou, ó, antes de Jesus corrigir Pedro tava afogando, Jesus fez o quê? Estendeu a mão, trouxe ele pra um lugar seguro e corrigiu. Um homem de pouca fé. Ele não tava lá, o Pedro afogando. Tá vendo? Aí, ó, você. Tá ligado? Aham. Então existe um ambiente seguro também pra correção, né, mano? Então, Exatamente. tipo assim, eu sei que o que você fala é pro bem, tá ligado? Você não quer meu mal, mas é que normalmente as pessoas nem têm acesso a isso. Simplesmente tá um cara lá de longe, que você nunca viu, nunca entrou na casa dele, com o microfone na mão, fala, ó, é assim, assim, assim. E você volta pra tua casa, mano, tô errado, cara. Se eu não fizer que nem ele falou, tá ligado? Passa toda a credibilidade, né? Ah, mano, porque pensa, mano, a gente é ser humano, a gente é honesto. Nossa verdade é essa, tipo assim, quem você vai acreditar? Numa pessoa que tá construindo algo ou numa pessoa que já tem Fama. aquela mega estrutura, aquele monte de coisa? Você E- vai falar, ué, sim, o ser humano não associa isso. O cara tem sucesso, o cara. Porque Deus tá com ele e Deus E abençoa o negócio ele dele. sempre é assim, tá ligado? Existe um monte de gente séria, só que existe um monte de gente que. Existe um monte de gente íntegra, honesta, cheia de Deus, que os negócios Mano, são pequenos. tipo assim, não constrange eles tipo, não. Muitos acreditam que é o próprio Deus, por isso que existe o apartai-vos de mim.
Porque você vê que o Apartai-vos de Mim tá relacionado com o que eles fizeram? Sim. Curei Ele chega falando curei no demônios, currículo ó. dele, né? Curei Demônios. Curei enfermos, expulsei demônios. Tudo em seu Ele nome. passa o currículo né, pra Jesus. Fiz tudo isso aqui. Olha o que eu fiz no seu nome. Ele falou, poxa, que legal. Mas Mas, Vaza. mano, é isso que você falou. Tipo assim, tem um tempo, até biblicamente também, que Deus fala algumas vezes. Tipo assim, e Deus entregou ele as paixões do seu coração. Romanos Mano, 1. Isso é muito pesado, velho. Tipo assim, ele simplesmente, Deus estava incomodando ele sobre uma coisa, possivelmente estava querendo ensinar ele sobre algo. Ele simplesmente não ouviu várias vezes e Deus falou assim: tá bom, faz do seu jeito. E Deus talvez nunca volte a incomodar o cara sobre essa coisa. Ele vai a vida inteira fazer errado. Entendeu? Aí chega no céu. Não chega no céu, né? Não, tipo, aí chega no julgamento, apartado, simplesmente. Tipo assim, eu quis te ensinar o que era certo. Você quis fazer do seu jeito, o jeito que tava dando certo, né? O certo que nem você sempre achou certo. O certo nem sempre é o que dá certo, né? E isso é complicado, porque isso confunde muitas pessoas. E o maior problema hoje em dia é que os caras estão misturando a verdade com a mentira. Por isso que fica difícil, Por isso né? que fica difícil para as pessoas entenderem. Só quando elas começam realmente a buscar um relacionamento íntimo e particular com Deus. Ela deixa de ter a fé de papagaio, que é tudo que ela ouve dos outros, para ela ter uma fé. Você lembra uma vez que eu falei para você assim? Uns 2 anos atrás, né? Você falou. Para de ouvir pregação desses caras. Mano, mas só que isso aí é bem. Tem um negócio bem sério. Eles estão mexendo com a vida das pessoas. Mas né? os falsos profetas não estão preocupados com isso, mano. Os caras tá cagando pra isso, velho. Os caras... Não, mas aí, tipo assim, então a pessoa Sim, vai. sim, mas é o que... Tipo assim, que nem... de liderança, você vê que Deus não distingue menor e maior. Só que na hora de cobrar, ele distingue maior. Ele vai cobrar mais do que... Ele deu cobrar mais. do cara. Muito mais dele do que de nós, por enquanto. A gente vai porque a gente tem a liderança dos jovens, enfim. Mas ele vai cobrar muito mais dele, que é pastor nosso, do que da gente. Você vê que ele fala, né? E isso sim é bíblico. Ele fala lá, obedecer os vossos pastores, quando ele tá falando obedecer, o respeito, porque ele zela pela alma de vocês e aonde dar conta. Dar conta da sua alma. Ele vai dar conta da sua alma. Meu Deus. Meu Deus. Que, Você tá ferrado, que mano. alma, hein? Nossa, tô lascado. Mas é isso, mano. É isso. Aí, tipo assim, eles usam... Você lembra que aquele dia que você me ligou de madrugada? Que você falou umas 3 horas comigo. Foi lá na Da- sua conversão. Mano, muito Aham. tempo atrás. Aquele- Uns 5 anos atrás. Isso. Aí ele me ligou, era pique umas 2 horas Tá. da manhã. Pode conversar? Posso? Posso. Aí ele me ligou, a gente ficou umas 3 horas no telefone. Eu tava pregando contra... Eu lembrei disso esse dia. Eu tava pregando contra mim, mano. Eu mostrei o versículo pra ele. Falei, ó... Mas aqui tá escrito pra eu sujeitar os meus pastores. Tá ligado? Porque eu achava, mano, que tipo assim... Deus já tava me chamando, tá ligado? Só que eu achava que eu tava fazendo algo extremamente errado, mano. Tá ligado? Porque simplesmente Deus já tinha falado pra mim, ó, Deus seu tempo aqui, você precisa ir pra todo lugar, ficar em outro lugar. E eu tava, tipo assim, segurando, tá ligado? Aí ele foi, falou comigo e tal. Só que eu achava que eu tava sendo desobediente, rebelde, porque era o que eu ouvia, tá ligado? É. Se eu ouvi um pouquinho disso, imagina o seu que você ouviu disso, né? Que você era rebelde, não sei o quê. Porque, mano, quando você faz alguma coisa diferente do que estão fazendo, as pessoas vão falar, velho, você é rebelde. Por que você tá fazendo isso, tá ligado? Por que você tá fugindo do padrão? Faz o certo ali. Tá todo mundo Faz fazendo o- assim. faz- Faz o comum. Mano, Tá todo mundo chipado fazendo a mesma coisa. Mano, se 1 milhão de pessoas estiver fazendo algo errado, aquela coisa não deixou de ser Ser certo. errado. Exatamente, de ser errado, né? E o que é certo não deixa de ser certo, por mais que um monte de gente Que esteja não fazendo faça. Então, exato. Então aí que tá. E, cara, é muito difícil, porque aquela vez a gente ficou, Mano, aí você horas. veio, Não, eu vim, fiquei ficou umas 2 semanas. desapareceu. Tipo, aí eu vim e Meu tal, ele falou Deus. assim, vai, cara, vamos ir Aí foi. devagar e tal. Mas, mano, mas sabe o que que era? E isso hoje eu posso assumir? É. Era porque eu tinha aquele preconceito, mano. Porque, tipo assim, a nossa igreja de Inguaçara era muito pequena, mano. Muito. Com os bancos de madeira. Olha. O louvor era muito ruim, muito ruim. Não, a gente sabe que isso aí tá dentro de Mas você. é, mano. Ixi, mano. Olha só. Mas eu vi de uma realidade, tipo assim, de uma mega igreja, de um louvor super bom, de não sei o que, eu achava, tá ligado? Sim. Só que Deus simplesmente já tinha me chamado pra isso, tá ligado? É. E de deixar. Você imagina se você tivesse até hoje, mano? Mano, Meu Você tinha Deus. estourado. Que vocês tenham sido abençoados com esse podcast de hoje. Falamos sobre várias coisas, né? Que nem estavam no script. Mas que de alguma forma você possa ter sido abençoado pela palavra, pelos ensinamentos. Se você tiver dúvida,
Ainda assim, você pode deixar aqui embaixo que a gente está sempre olhando depois os feedbacks, Sim. né? E que você possa ser abençoado através dessa palavra, dos ensinos. Tudo que a gente fala aqui não é para menosprezar ninguém, nem para falar que nós somos os certos, os outros são errados, somos os melhores, não. É simplesmente para poder levar você a algo um pouco mais profundo, ter um pouco mais de conhecimento. Em nome de Jesus. Amém. Ora pra gente ir pra terminar. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer por essa noite abençoada, pela vida dos teus filhos, por todos que nos assistiram e que vão nos assistir ainda. Que o Senhor possa falar no profundo, no íntimo do coração deles, para que eles possam ter um encontro contigo cada vez mais íntimo, mais profundo. Eu te louvo, te agradeço, abençoe este lugar e traz pessoas aqui que possam estar edificando a vida do próximo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Fica com Deus, não esquece de compartilhar as coisas, pessoal.